hoje da palavra de Deus com o seguinte tema: o fazendeiro de Deus, divisa, trabalhando para Jeová. Pensamento. O Espírito Santo ensina a um homem de ética, moral e de família. Livro de Amós, capítulo 7, do versículo 10 ao 16. E nos diz assim a palavra do Senhor: E então Amazia, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, o rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, e no meio da casa de Israel a terra não poderá sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. E depois Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come pão, e ali profetizarás. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é o santuário do rei, e é a casa do reino. E respondeu Amós, e disse a Amazias: Eu não era profeta, e nem filho de profeta, mas boieiro, e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor, tu dizes: Não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, e os teus filhos e as tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra estranha, e Israel certamente será levado para o cativeiro, para fora de sua terra. Ao toque de 5 segundos, uma mensagem histórica de um homem chamado ao ministério, escolhido para fazer o diferencial e para chamar o povo ao arrependimento, pois desobedeceram a palavra de Deus e entristeceram o Espírito do Senhor. 4, 3, 2, 1, 0. Ao ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nunca encontraremos mentira ou desigualdade, de acordo com aquilo em que Deus quer mostrar para manter a ordem, a moral e a justiça. Quando observamos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a Bíblia já começa a nos mostrar um relato e uma história de um homem que, segundo a visão que eu posso pontualizar aqui, este homem, ele era fazendeiro, porque ele cuidava da boiada, ele cuidava dos seus negócios como cuidador de sicômoros. Uma coisa eu tenho para vos dizer aqui hoje: para que este homem, ou para que esta mulher, ou totalmente dentro da visão que eu vou colocar aqui, para que este homem Amós
venha se desprender daquilo que ele já tinha, daquilo que ele cuidava, daquilo que era dele, para obedecer a uma voz, numa chamada divina, é porque este homem, ele era diferente, é porque este homem, o coração dele era um coração adorador, mesmo não estando no meio do arraial do povo de Deus, ele na sua fazenda, no seu lar, na sua casa, ele adorava ao Criador, ele era diferente, ele não se conformava, não se corrompia, não se misturava, ele era separado. Mais uma vez, o povo que deveria fazer o diferencial, o povo que deveria fazer a diferença, eles aos poucos estavam se desviando, e todos indo para o caminho errado, um defraudando a palavra, o outro partindo para a imoralidade, o outro partindo para a abominação, o outro partindo para o incesto, e o pior, muitos partindo para a confusão anormal e animal. E o que acontece? O povo começou a decair, o povo começou a desviar, o povo começou a voltar atrás, porque até os sacerdotes de seu tempo, de sua época, também estavam se desviando, por causa do farmirri, por causa do dízimo e da oferta daquele tempo, daquela época. Eu não estou falando de agora, mas se tiver alguns enquadrados, vai pular aqui hoje, e vai dar muito coice para trás, porque muitos vão até conjecturar. Isso não é mensagem para se falar numa rádio, mas Deus vai falar aqui hoje, porque está tudo dentro do manto da palavra de Deus. Quando Deus chama o fazendeiro Amós, ele tão somente ele ouve a voz de Deus, ele ouve o chamado do seu irmão. Se você meditar na palavra de Deus com sentimento, em querer entender a palavra, você começa a visualizar em todos os parâmetros em que a Bíblia possa te mostrar o encontro de Deus com Amós. Irmão, eu vou chegar lá. Ao observar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e segundo os estudiosos, e segundo eles também disse o significado dos nomes, Amós significa carregador de fardo. Imagine, irmão, você tem que deixar a sua fazenda, você tem que deixar a boiada, você tem que deixar a administração de sicômoros, que era o que ele administrava ali como um bom administrador de sua fazenda, para atender a uma ordem divina, para atender a um chamado, para atender ao pedido do Deus que fez o céu e a terra. Irmão, o negócio é sério no que eu vou falar aqui hoje. Deus já tem separado os profetas Amós, os profetas Amós nesses últimos tempos da igreja de Cristo, que vai aparecer saindo dos campos, que vai aparecer vindo das fazendas, que vai aparecer de lugares onde muitos não dão nada, muitos que até olha, esse não pode, esse não tem, esse não vai. Aí Deus vai dizer, esse é meu profeta Amós, ele é carregador de fardo, ele já entende o chamado, ela já entende o chamado, vai fazer o que eu quero, porque o meu povo está se corrompendo, o meu povo está se desviando por causa do mundanismo. Deus vai falar aqui hoje, irmão, com a tua vida, com a minha vida, com as nossas vidas, em todas as entonações verbálicas, em todas as entonações dos vernáculos, em tudo aquilo em que o Deus que fez o céu e a terra precisa falar, ele vai falar aqui no dia de hoje. E uma coisa eu vou falar, hein? Não vou aliviar pro inferno. Não adianta nem você querer defender ele. Não adianta nem você querer defender o cão. Porque Deus vai falar aqui hoje, irmão. Deus vai falar com a tua vida e com a minha vida. Quando eu observo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nos primeiros capítulos e versículos, há uma lembrança, há uma advertência, há uma revelação, há uma profundidade nos primeiros versículos e capítulos. Eu sei que não é aquilo que você queria ouvir, mas a palavra de Deus está nos tempos que não é mais aquilo que você quer ouvir, é aquilo que você precisa ouvir, porque o diabo não está brincando, Satanás e os demônios não estão brincando. Nesses últimos tempos da igreja de Cristo, próximo ao arrebatamento da igreja, o inimigo de nossas almas está pegando pesado. Ele está atirando contra as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos e os anciões. Está levando esses seres humanos aos mais baixos níveis da humilhação do que se possa imaginar dos últimos tempos da igreja de Cristo.
imaginar. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, um povo seu especial, zeloso de boas obras, um povo que é diferente, um povo que não se conforma com as coisas dessa vida, um povo que está em espírito de oração, em espírito de leitura da Bíblia, em espírito de busca, e não se conforma com aquilo que o mundanismo tem oferecido. Se espalha pelos 4 cantos do mundo. As matérias jornalísticas confirmam o que eu estou falando. Imoralidade, abominação, incesto e confusão anormal animal. Dos capítulo 1 até os últimos capítulos de Amós. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Imoralidade, abominação, incesto e confusão anormal se encontrava nos tempos naquela época. O povo estava se desviando, o povo estava indo nos costumes de nações, o povo estava se afastando do Deus que fez o céu e a terra. E Deus, enxergando a situação e o cataclisma espiritual em que os homens, as mulheres, a criança e os anciões estavam caminhando, Deus não vê uma outra solução. E a única opção é acionar os seus remanescentes. Irmão, eu vou falar um negócio aqui muito sério. A Bíblia diz assim, ó: aquele que não nascer da água e do Espírito jamais vai entrar no reino dos céus. A pessoa nasce da água, mas não nasce do Espírito. Foi lá, estou batizado. E você passa pela pessoa, você não sabe se a pessoa é o servo de Deus ou o servo do diabo. Está falando segundo o mundanismo. E diz, não, Deus só quer o coração, Deus só quer o coração. E o açougueiro fica feliz. Trocou de carro 10 vezes. E a propaganda no coração não para. Está até já dentro das igrejas. Mas aqui está o fazendeiro Amós. Quando Deus chama ele para um serviço divino, para trabalhar na área espiritual, porque até os sacerdotes do seu tempo e da sua época haviam se desviado, Deus começou a vocacionar aqueles que não tinham dons de chamado. Meu irmão, você tem que ver o encontro de Deus com Amós, é muito profundo. Se você quiser que Deus vá até o encontro e fale contigo, comece a se desfazer daquilo que está te bloqueando do encontro com Deus. Comece a se desfazer do mundanismo que te rodeia. Comece a se desfazer de tudo aquilo que não vai trazer contexto de espiritualidade para a tua vida. Irmão, como é que eu vou saber? Você sabe o que é que está te atrapalhando na tua comunhão, você sabe o que é que está te atrapalhando na visão. Você hoje não está tendo mais visão, você está tendo miragem, você está tentando acertar naquilo que você vê. Isso é falta de oração, isso é falta de busca, isso é falta de profundidade. Hoje eu posso falar porque eu me aprofundei na palavra de Deus. Hoje eu posso falar porque hoje eu conheço a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse e busquei alguns ornamentos de conhecimento por fora para poder se aprimorar, se aprofundar, para poder conjecturar. Estamos vivendo nos tempos do entretenimento e o entretenimento chegou no ato de tecnologia tão avançada e tão forte que hoje o ambiente está em 3D, muito mais real do que anteriormente, há 10 anos atrás. Hoje as figuras figuradas do que passa no desenho, no filme e em tudo aquilo que você sabe na esfera da tecnologia se transformou em 3D. A violência de 10 anos atrás, antes de chegar ao 3D, já havia uma influência nos pequenininhos, nos adolescentes. Imagine agora em 3D, aonde demonstrativo é tudo em impacto real. Imagine como que fica a cabeça desses que ficam vendo, ouvindo e tentando aprender. Irmão, o negócio tá sério. Mas aí observamos a vida de Amós. Aí você me pergunta, irmão, mas isso não tem nada a ver com a pregação. Não tem, porque tu ainda não pegou o mistério. Se já na época de Amós o povo já estava se desviando, se já na época de Amós o povo já estava indo para o mundanismo, se já na época de Amós já havia um declínio e um desvio espiritual, imagine agora nos tempos atuais. Muitos dizem assim, não, as tecnologias de hoje dá para avançar. Com certeza, 10%, 90% o inimigo evangeliza com imoralidade, abominação, incesto e confusão anormal animal. Porque tudo aquilo que pode ser até uma piada dentro de uma confusão anormal e animal pode se transformar num fato realístico. Como que está acontecendo agora? Estão pegando até os bichinhos, irmão. Matérias jornalísticas se espalham. Fatos comprovados. Um pegou a jumenta, o outro pegou a égua, o outro pegou a porquinha e agora o último pegou a cachorrinha de estimação. Não preciso detalhar, né? Que você está entendendo aí. Isso é anormalidade. Isso é confusão anormal animal. É fora do sentido normal da natureza. E a
Bíblia diz que para tudo tem limite. A palavra de Deus diz que para tudo tem limite. E o ser humano está querendo passar do limite que o Criador já estabeleceu. Deus já estabeleceu o limite na terra. Salmos 119, versículo 96. Eu vi limite para tudo, menos para a palavra de Deus. Isso é falta de Bíblia. Isso é falta de oração. Isso é falta de busca. Isso é falta de se aprofundar. Essa história que nem tudo é o que está escrito. Essas frases vêm de Satanás. O inferno tem se mobilizado para modificar mente e corações de homens e mulheres. O inferno tem se mobilizado para destruir classes baixas, classes médias e classes altas. O inimigo de nossas almas, Satanás e os demônios, eles não brincam quando é para destruir uma vida. Ouça isso aqui. Não brinque com a tua espiritualidade. Não brinque com os dons que Deus te deu. Leve a sério. Se tiver de ajudar, ajude. Mas valorize os dons que Deus te deu. O povo começa a cair em declínio. O povo começa a desviar. Aí Deus vai ao campo. E Deus vê lá um coração contrito e quebrantado. E Deus vê lá um coração que olhou para todos aqueles que estavam decaindo. E falou, não vou se conformar, não vou se desviar, não vou viver conforme o curso dessa... Eu vou ser diferente. E Deus achou essa vida no campo. Imagine o Criador, irmão. Isso aqui que eu vou falar é tão real que você nem possa imaginar do fato realístico disso que eu vou falar. Imagine o Criador virando para o Espírito Santo. Espírito Santo, a oportunidade da raça humana acabou. O meu povo se desviou. Aqueles que eu escolhi. Imagine, irmão, Deus conversando com o Espírito Santo. Conversa celeste. O Espírito Santo olha. Deus olha para o campo. Aí Deus olha para o campo. Olha lá, Amós. É um homem de ética. É um homem de moral. É um homem de família e não se desviou. Aí Deus conversando ali com o Espírito Santo. Eu vou convidar ele para um chamado. Ele não foi chamado para isso. Porque cada um tem um chamado na terra. Mas eu vou convidar ele. Vou ver se ele aceita a minha proposta. Porque o meu povo foi ingrato a mim. Imagine, irmão, o Criador, o Deus que fez o céu e a terra, chegando a esse senso de consenso. Porque chegou a esse senso de consenso. Se você pegar do capítulo 1 até o capítulo 9 e ler a história toda do livro de Amós, você vai ver que Deus chegou a esse parecer lá no reino dos céus. Porque o povo tinha se desviado, o povo estava sendo ingrato ao Criador. O próprio Deus, irmão, ele diz assim, o meu povo me abandonou, o meu povo se desviou. E agora? Existem alguns remanescentes, e eu vou até eles. O Criador vem na sua carruagem celeste, e os anjos atrás dele. A carruagem celeste para, próximo à fazenda de Amós, o fazendeiro de Deus. O Criador para a carruagem e desce e vai até Amós. Imagina o encontro, Deus com Amós. Aí o Criador sussurra a sua voz. Amós, 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 Amós. Amós vira e olha. Quem és tu? E ele diz, eu sou o Deus que fez o céu e a terra. Eu preciso de ti, meu filho, para uma tarefa. Mas você não é obrigado. Porque você tem o livre-arbítrio, eu respeito o seu livre-arbítrio. Você não é obrigado. Mas eu preciso de ti. Você aceita protestar contra toda imoralidade, abominação, incesto e confusão normal. Porque o meu povo se desviou, Amós. Eu preciso de um profeta. E Amós vira para o Criador, mas Senhor, eu sou apenas um simples fazendeiro, cuidador da boiada, cuidador de sicômoros, cuidador de família. Eu não tenho chamado para isso, Senhor. Os teus sacerdotes estão lá. Aí Deus, mas os meus sacerdotes também se desviaram, Amós. Se corromperam, se venderam para o mundanismo. Mas
Senhor. Como que vai ser, Senhor? Eu não sei falar, não sei pregar, Senhor. Aí Deus vira para Amós. Irmão, imagine ali o encontro de Deus com Amós. Amós, tu só diz um sim, Amós. Porque eu não posso quebrar uma regra que eu estabeleci do livre-arbítrio. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Se tu aceitares, o restante deixa comigo. Você terá o dom que você não tem, porque você não foi chamado para isso, mas eu vou te colocar. Você terá uma guarnição celeste. O anjo te acompanhará. E tu protestarás contra Israel. Como Deus eu não posso ir, porque se eu for, eu vou destruir tudo. Mas de ser humano para ser humano, avise eles lá, para eles se arrepender. Porque se eles não se arrepender, eu te tirarei de lá, através dos meus avisos, e vou vir destruindo todo o povo e todos aqueles que não quiseram ouvir a minha palavra. Amós fica pensativo e Amós dá a resposta: sim, Senhor, pode contar comigo. O que eu tenho foi o Senhor que me deu. A mulher que eu tenho foi o Senhor que me deu, porque a tua palavra diz em Provérbios: a herança faz parte dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Então foi o Senhor que me deu. Os filhos que eu tenho é uma herança de ti. A fazenda que eu tenho, a boiada e a minha administração aqui, é tudo o Senhor que deu. Então aceito o chamado. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. A partir de hoje pode me vocacionar, Criador, porque eu vou profetizar. O Criador sobe na carruagem celeste feliz e volta para o céu para ficar assistindo tudo lá de cima. E vem Amós, confiante e contente. Fui vocacionado por Deus. Quer ouça ou quer deixe de ouvir, mas a madeira vai bater doído lá em Israel. E Amós abre a boca para profetizar. E vem ele, o fazendeiro de Deus, para cumprir um trabalho para Jeová. O Espírito Santo possui aquele homem e começa a ensinar ele, porque era um homem de ética, de moral e familiar. E quando ele abre a boca para profetizar, o inferno já começa a ficar desesperado. Você quer ver o diabo desesperado? É só a palavra de Deus vir pregada do jeito que ela é. Aí se levanta um montão. Ele é fanático, ele é maluco, ele é doido. Não tem isso tudo para servir a Deus. Irmão, pode orar. É demônio purinho na terra. Quando você começar a ver esses rumores, pode orar que é demônio purinho na terra. Continua ligado. Mais um pouquinho de oração vai cair. Amós começa a profetizar. Amós pega o itinerário do capítulo 1 até os últimos versículos. A Bíblia nos mostra que Deus envia Amós 2 anos antes de acontecer um terremoto. No livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 5, confirma-se essa profecia de Amós. E os arqueólogos, os homens entendidos, estudados na faculdade nível superior, eles também confirmam que houve um terremoto. Amós começa a profetizar contra toda a imoralidade, contra toda a abominação, contra todo o incesto, contra toda a confusão anormal e animal. Quando Amós começa a abrir a boca para profetizar, aqueles que já estavam acostumados a ficar de qualquer maneira começaram a se espantar, porque há muito tempo não se ouviu uma profecia com autoridade. Irmão, irmãs e todos os telespectadores que me ouvem aqui no dia de hoje, estamos vivendo uns tempos muito difíceis, e a palavra de Deus ela se cumpre, que o amor de muitos estão se esfriando, e a fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Amós abre a boca e começa a profetizar, e a Bíblia diz, a palavra de Deus, que quando ele começa a profetizar, quem aparece? O sacerdote. Imagine o cochicho. Antes do sacerdote ir, chamar o restante. Aí, muito santo. Ele é santinho, ele, ó.
Tá profetizando contra tudo e contra todos. Quer acabar com a nossa mamada. Vamos parar ele. Isso aí não pode, nem tudo é o que está escrito. Aí vem ele. Só que antes de Amazias vir, antes do sacerdote Amazias vir, ele vai até o rei e começa a botar pilha, começa a encher a cabeça do rei. Olha, rei, Amós tá aí, ó. Amós tá aí, tá conspirando contra ti, rei. A espada vai cantar no senhor aí, ó. E vai deixar isso aí, rei. Que negócio é esse? Aí o rei Jeroboão, confere que tá lá. Envia o sacerdote até Amós. Irmão, Amós não era qualquer pessoa. Guarda o que eu vou falar. Amós não era qualquer pessoa, ele era fazendeiro. Porque se ele fosse qualquer pessoa, o sacerdote Amazias não ia direto ao rei. Ele foi pedir uma autorização, ele foi pedir um ofício para poder parar Amós com mentiras, dizendo que Amós estava conspirando. E detalhe, Amós não era qualquer pessoa. Amós também era um homem influente, um homem de caráter, um homem de moral e familiar. Por isso que o sacerdote vai direto até o rei para colocar pilha, para poder botar o rei contra Amós. Aí o rei autoriza, vai lá até ele lá, ver o que está ocorrendo. E vem ele, e Amós está lá pregando: arrependei-vos, deixai todas as abominações, deixai todas as imoralidades, deixai todos os incestos, porque na época também o incesto estava se alastrando. Quer confirmar essas minhas palavras? Levítico capítulo 18, do 1 até o 30, vai lá que você vai entender. E Amós começando a profetizar. Você pode reparar, irmão, que a situação estava muito séria e muito caótica naquele tempo e naquela época. Aí no versículo 11, a Bíblia diz que no versículo 11, o sacerdote Amazias, vem ele em direção a caminho de Amós. E quando ele chega diante de Amós, depois de ter enchido a cabeça do rei, no versículo 12, ele diz assim: e depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come pão, e ali profetizarás. Amós vira e olha. Não, profeta é assim mesmo. Profeta não se vende, não corre do chamado e nem volta atrás. A única coisa que pode acontecer com um grande profeta é só entrar para a caverna. Porque a Bíblia diz que Elias entra para a caverna, mas não foi por covardia. Foi um refúgio. Foi só um refúgio. Há um tempo para se esconder e um tempo para se apresentar a Israel. Então houve-se um refúgio na vida de Elias. Guarde isso aqui. Não foi covardia. Porque Elias do jeito que estava, irmão, se a bruxa Jezabel, se a feiticeira Jezabel, até ela ia rodar, irmão. Fogo nela também, Jeová. E Jeová é verdade. Vamos lá. Mas aí o que Deus faz? Não era a hora de Elias e também não era a hora de Jezabel. Houve-se uma providência divina para que Elias, se mandasse e fosse para a caverna. Entendeu? Então a Bíblia você tem que saber ler a Bíblia. Tá na tua caverna aí? Fique tranquilo. Cão tá te acusando? Deixa ele acusar. Não dá trela pra conversa de Satanás, não. Não dá confiança pra acusação de inferno, não. Dá confiança pra voz de Deus. Há um tempo para se esconder e um tempo para se apresentar a Israel. E vem ele, o sacerdote Amazias, dizendo para Amós e profetizar em outras terras, dizendo, irmão, isso está acontecendo direto. Profetizar aqui, pregar aqui, tu é maluco, aqui tu não vai pregar não. Ô vidente, ô pregador, ô santinho, vai pregar em outro lugar. Aqui não, aqui é o evangelho do louvorzão. Mão pra lá, mão pra cá, mão pra lá, mão pra cá. Ou então, aqui é o evangelho do rastapé. Ou então aqui é o clube. Não vem pra cá com esse negócio de palavra não, porque nem tudo é o que está escrito. O desprezo à palavra de Deus, hoje nesses tempos atuais, está diante de cada semblante que você vê. As pessoas não querem mais aceitar a palavra. As pessoas não querem mais ler a palavra. As pessoas não querem mais buscar o fundamento. Existe na Bíblia Sagrada do Gênesis até o Apocalipse um conjunto de leis estabelecido nos estatutos de Deus para limitar o ser humano. Se o ser humano hoje não tem freio e limite, é por falta de palavra. Aqui vem ele, o sacerdote Amazias, vira para
Amós, ó, tu não vai profetizar aqui não, meu filho, vai pra lá. Aí no versículo 13 completa. Mas olha o que o sacerdote Amazias falou para Amós. Irmão, tô concentrado aqui no que eu vou falar, porque depois que eu falar isso aqui o negócio vai ficar estreito. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e é a casa do reino. Olha só, vamos conectar aqui. Vem Amós, vou falar até tranquilamente, porque quando começar a rasgar na eloquência, irmão, vai voar capeta pra tudo quanto é lado. Olha só, aí vem ele. Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá. Ali come pão e ali profetizarás. Mas em Betel, daqui por diante, tu não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e é a casa do reino. Quando observa que a Bíblia é sagrada, a palavra de Deus, o sacerdote vem com uma função, para que a profecia da palavra não venha surtir o efeito daquilo que Deus determinou que o profeta viesse a profetizar. E quando eu falo do sacerdote, é o sacerdote defraudador da palavra, não é o honesto, porque nem todos são ruins, tem sacerdote honesto. Mas esse aqui já estava vendido. O sacerdote Amazias, ele vem na direção de Amós, para que Amós não viesse a profetizar, mas Amós tinha recebido uma ordenança, e o próprio Amós falou: falando o Senhor, quem não profetizará? E a Bíblia diz que ele vem, irmão, para profetizar do jeito que ele foi vocacionado para profetizar. E quando ele abre a boca para profetizar, o sacerdote entra na frente. É maior perigo, irmão, você entrar na frente do profeta. O profeta está querendo fazer a vontade de Deus e você está caluniando. O profeta está querendo fazer a vontade de Deus e você está perseguindo. O profeta está querendo fazer a vontade de Deus e você está falando, está inventando, está aumentando. Na hora que a situação reverter a favor do profeta, quem inventou vai inventar! E o profeta Amós começa a profetizar, e a Bíblia diz que o sacerdote Amazias não gosta, e respondeu Amós no versículo 14, e disse mais: Amazias, eu não era profeta, e nem filho de profeta, mas boiadeiro, e cultivador de sicômoros, mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, aqui que entra a lamentação do sentimento de Deus para com a vida de Amós, mas o Senhor me disse, Amazias, ele me tirou de após o gado, para que eu viesse a profetizar ao povo dele, a Israel, porque o povo se desviou. Irmão, o homem estava com a mente tão cauterizada, o sacerdote Amazias estava com a mente tão cauterizada, que ele não prestou atenção na profecia, nem se arrepiou, irmão. O sacerdote estava tão carnudo, que ele nem percebia Deus falando através da vida de Amós. Ele futuca a vida de Amós, porque Amós, para se justificar desse jeito, o próprio sacerdote Amazias chega e diz: tu não é profeta, tu não é filho do profeta, tu não estudou na escola dos profetas, tu não fez seminário, tu não fez teologia, você não fez nenhum curso, eu não vejo o teu grau de anel, eu não estou vendo as tuas qualificações, por que tu vai profetizar aqui, meu filho? Ó, tá vendo meu anelzão no dedo? A mão chega a estar pesada. Aí Amós olha assim, uma conjectura: a mão tá pesada, você é muito pecado, então a mão não aguenta nem levantar de novo para Jesus. E ali está a conversa entre os dois, e Amós começa a dar o seu parecer. Olha, eu vim aqui ordenado pelo Criador para profetizar, e tu diz para não profetizar. Imagina ali, irmão, tudo concentrado. Amós e o sacerdote. Se prepara, Zona Oeste e as outras regiões, porque os profetas Amós, os verdadeiros profetas Amós, vão começar a aparecer. Os profetas Amós vão começar a aparecer para profetizar, para denunciar, para bendizer o nome do Senhor, para pregar a Bíblia Sagrada do jeito que ela é. Aí Amós vira para o sacerdote: não faz isso, sacerdote, não entre na frente da profecia. Ora, pois ouve a palavra do Senhor, sacerdote Amazias. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, e nem falarás contra a casa de Isaque. Irmão, o sacerdote insistiu, e Amós pediu para ele sair da frente da profecia, e ele continuando na frente. Deus enche numa porção mais dobrada do Espírito Santo sobre a vida de Amós.
E Amós profetiza a ruína do sacerdote. Sabe como? É o versículo 17. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, os teus filhos e tuas filhas morrerão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda. E ele completa: e Israel será levado para o cativeiro, para fora de sua terra. Quantos que têm sido levados para o cativeiro? Quantos que têm sido levados para fora de sua terra? Por falta de palavra, por falta de profecia. O cativeiro da escuridão está aí, ó. O cativeiro das drogas, o cativeiro da prostituição, da bebedice, da idolatria, da amarração das novelas. Muitos estão amordaçados e amarrados e não conseguem se libertar do mundanismo. Cadê você, profeta Amós? Já está na hora de aparecer. Cadê você, profetiza? Já está na hora de aparecer. Cadê você, missionário e missionária? Já está na hora de profetizar. O sacerdote entra na frente da profecia porque queria se aparecer para o rei. E hoje estamos vivendo assim uns tempos aonde muitos querem ser rei, mas não querem ser sacerdote. Há uma divisão. Meu Deus vai falar. Eu vou falar. Antes de meia-noite eu vou entregar tudinho aqui hoje, irmão. Não vai sobrar nem pro corujão aqui hoje. Hoje aqui você vai tomar sopa de coruja. E o que sobrar, você vai dar de vassoura de fogo. Segundo o que está lá em Isaías, capítulo 14, versículo 23. Dá de vassoura de fogo nas corujas e em Satanás e bota eles para voltar para os quintos do inferno. Amós começa a profetizar. A pedra de tropeço que estava na frente dele cai por terra. E ele continua dando andamento. Irmão, agora vem comigo. Vamos passear na palavra de Deus. Agora vem comigo. Vamos observar a profundidade da palavra. E uma coisa eu vou dizer. Murmurador, criticador, servo do cão, secretário do inferno. Notícia. Que Deus vai falar, hein? Daqui pra lá, a tendência da temperatura é só esquentar. Porque o roteiro vai começar agora. Deus vai falar. Amós vê a profecia acontecendo no ato. Confirmação instantânea. O sacerdote cai por terra. A família do sacerdote paga o preço também. Porque o sacerdote perdeu a visão, a direção e o caminho do Senhor. Por causa de prazeres momentâneos e mundanos. Do capítulo 1 até o versículo 15, nós observamos a advertência de Deus, as ameaças contra diversas nações e contra a terra de Judá. Eu já vou começar por aqui, a esmiuçar acerca das ameaças de Deus. Porque tem muitos que pensam que Deus não ameaça. Deus, quando vê a situação que está demais, irmão, pode ter certeza que o dono do planeta Terra vai querer conta. Porque tudo pertence a Deus. E a Bíblia diz que Deus começou a ameaçar as 12 tribos de Israel. Começou a ameaçar os costumes que eles ali começaram a se envolver. Os costumes do Egito, de Sodoma e Gomorra, os costumes dos amorreus, os costumes da Síria, de Edom, de Asdod, de Ecrón, de Tiro, de Amon e de Moabe. E cada uma dessas nações tinha os costumes que não eram de acordo com a palavra do Senhor. Era idolatria, abominação, vaidade dos pés à cabeça, era o incesto, era a confusão anormal animal, era a imoralidade, era a bebedice, era a feitiçaria, e tudo isso desagradava aos olhos de Deus, e o povo de Deus tinha se desviado. Irmão, irmãs e todos os telespectadores, nada fica em branco diante de Deus. Tudo ele anota no relatório. Tem gente que pensa que Deus não está vendo. Deus está vendo, tá anotando, ó. Cobrança do Criador. Imoralidade, abominação, incesto e confusão anormal animal. Tudo está na Bíblia. Cobrança do Criador. Tudo está lá. Quer lembrar onde está? Levítico, capítulo 1, do 1 até o 30. Aí vem o Criador. Deixais imoralidade, falando pela boca de Amós. Deixai todas imoralidade. Voltai para os mandamentos do Senhor. Voltai para a palavra de Deus. Voltai para o concerto com Deus que fez o céu e a terra. Deixai as abominações. Se a mão caiu, mete um gesso para voltar para o lugar. Que o salto está alto demais. Pare de cascavelar, porque o Senhor está vendo. E ao culpado, Deus não tirará por inocente. Aí vem o Criador, usando a boca de Amós. Deixai o incesto.
Sexto. Capítulo 18 de Levítico, do 1 até o 30. Tá tudo ali. Tá tudo ali. É o que tá agora nas matérias jornalísticas, acontecendo direto. Não tá horrível isso. Pelo amor de Deus, dá até nojo de ler o que a gente vê nas matérias jornalísticas. E agora, para piorar a situação, os bichinhos também. Irmão, é engraçado, irmão, mas eu li na matéria, esses jornalistas são debochados. Eu li, irmão, tá lá na matéria do jornal. Mais uma égua foi estrupada. O americano foi preso, foi pego no ato fraga, confusão anormal animal, tinha pegado a égua, a bichinha foi estrupada, vai a julgamento, e vai as testemunhas também, né, para confirmar o estrupo da égua. Matéria do jornal. E detalhe, os jornalistas são abusados, não tá lá no jornal assim, ó, esse foi enganado pelo diabo. Não é mentira não, foi enganado pelo diabo mesmo, porque é o diabo que tá fazendo isso, é o diabo com essas imoralidades do inferno, essas imoralidades, abominação, incesto e confusão anormal, isso está sendo patrocinado tudo lá dos quintos dos infernos. Devemos estar apercebidos com os laços que o inimigo já tem laçado muitos. Detalhe, hein? Recortei o jornal e guardei. Daqui pra lá a temperatura vai esquentar, hein? O porrete vai descer no inferno. Aí Amós começa a profetizar. Irmão, não estranha a natureza não, hein? A natureza tá cumprindo ordem divina, porque o ser humano tá demais. Todo ser humano requer e precisa de limite. Tudo nessa vida respeita o Criador. Só o ser humano que não quer respeitar. Os animais respeitam, o universo respeita, a natureza respeita, as estrelas respeita, o sol respeita, a lua respeita, o mar, tudo na natureza, por criação da divindade suprema, respeita a sua palavra. Só o ser humano que quer ultrapassar. E quando o ser humano começa a ultrapassar, a natureza começa a tremer. Sabe por quê? Porque vai invocar o Criador. Irmão, irmãs, preste atenção no que eu estou falando aqui. Não é fanatismo. Quem já me viu pregando aqui sobre o fenômeno da natureza, eu mostrei direitinho, irmão, capítulo e versículo. A natureza, ela está em esfera de adoração. Ela está em esfera de adorar a Deus. Mas de repente Deus dá um do céu, subiu o santo. Acabou a adoração. Aí a natureza toda para. O que foi, Criador? Ó, os homens estão demais na terra. Bora. Terremoto, maremoto, enchente, furacão, trovão. Aí o Criador começa a acionar a natureza. No próprio livro de Amós, nós começamos a observar o Criador que fez o céu e a terra acionando a natureza. No capítulo 1 do versículo 1 do livro de Amós, Deus fala com Amós: ó Amós, vai 2 anos antes de acontecer um terremoto. Mentira minha aqui, ó. Amós capítulo 1, versículo 1, ó. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoá, o que ele viu a respeito de Israel, nos dias de Uzia, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes de acontecer um terremoto. Irmão, de janeiro até hoje, a natureza já sacudiu o Brasil. De janeiro até hoje, porque os homens estavam demais. Os homens estavam pegando a liberdade e fazendo dessa liberdade uma libertinagem. E o Criador não atura. Só tem uma coisa na face da terra que o Criador não atura: é afronta ao seu nome e a sua santidade. Irmão, mexe com tudo, irmão. Tu pode mexer com tudo nessa vida. Agora, se mexer com o Criador, se você virar a voz pra cima pra afrontar o Criador, tu pode ter certeza que ele vai responder. Quantas pessoas já morreram de hoje, desde janeiro até hoje? Você já fez a contagem? Eram pessoas que tinham planos, projetam e estão planejando muita coisa. E já não existe mais na terra dos viventes. Os profetas Amós têm se levantado para profetizar. E quando eles começam a profetizar, muitos até dizem: é fanatismo, é loucura, não se percebe disso tudo e não sabe que estão cometendo loucura, porque quem despreza a palavra de Deus, segundo o que está em Provérbios, perecerá. Não tem como fugir do chamado, não tem como sair da visão do Senhor, não tem como deixar de lado, porque a esfera dos espíritos, o mundo espiritual é um fato real. Quando o homem ou a mulher se entrega para Satanás, ele se transforma em feiticeiros, se transforma em idólatras. Mas quando o homem ou a mulher se entrega ao Espírito Santo de Deus, ele se transforma em profetas, Amós. Ele se transforma em sacerdotes, em pastores, presbíteros, em adoradores, em levitas. Eles fazem a diferença.
coração aqui agora, irmão. Eu vou entregar tudinho. Eu não vou levar nada pra casa. Eu vou deixar tudinho aqui hoje. A esfera dos espíritos é um fato tão real que se você ler a Bíblia para entender, você encontra o ato da libertação. Se você ler a Bíblia para entender, você vai perceber que você não está no caminho de Cristo. Você está caminhando para o inferno, pensando que está indo para o céu. Jesus falou assim: examinar as Escrituras, porque cuidar de ter nela a vida eterna. Pela segunda vez, o Espírito do Senhor está vindo com uma possessão do seu poder maior sobre minha vida. E eu vou entregar, irmão, do jeito que está vindo aqui, eu vou falar. Mesmo que eu tenha que sair do script, mas eu vou entregar tudo aqui hoje. Recado de Deus: não se leva para casa, não se guarda em armário, não se guarda em pasta. Recado de Deus: se entrega aonde se deve entregar, do jeito que Deus quer. O nosso tempo nessa vida é passageiro, só estamos aqui de passagem. Até quando ficareis assim? Até quando cocheando entre dois pensamentos? Tudo começou na região celeste, na esfera dos espíritos, por causa de um que caiu. E a Bíblia relata muito bem esse fato, que a mídia esconde. Você está sendo se enganado e não caiu ainda na real. O mundo espiritual é muito real. A região dos espíritos é mais real ainda. Porque se você se entrega pro cão, pro diabo, ele vai te transformar em feiticeiro. Ele vai te transformar em idólatra. Ele vai te levar ao mais baixo nível da humilhação. Mas se você se entrega ao Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai te transformar em profeta, em profetisa, em sacerdote, em sacerdotisa. O Espírito do Senhor vai te transformar em missionário e em missionária. E Deus vai fazer a obra. Não fique dividido. Não se divida. Põe a tua mente, teu coração, teu corpo, a tua vida, tua alma, os teus caminhos na direção do Senhor. Põe a tua vida no prumo, homem. Porque o prumo do Senhor está passando sobre a face da terra. E muitos têm sido achados em falta. Muitos têm sido achados em falta diante do Senhor. Muitos têm sido achados em falta diante de Deus. Procure saber o que Deus ainda quer contigo antes que seja tarde demais. Não é fácil. Não é fácil falar, mas eu tenho que falar. Não é fácil falar, mas eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Diante da circunstância dá até medo. Diante da fúria humana dá até vontade de fugir. Diante da visão, a entregar o corpo treme. E diante da ordem divina, assim diz o Senhor dos Exércitos: o prumo do Senhor está estendido sobre vós. A espada do Senhor está apontado para a terra. O fenômeno da natureza já está preparado para ser acionado pelo Criador. E o sistema climático vai cumprir ordem de Deus. Vai cumprir ordem de Deus. Pesado, forte na balança e sem se deixar em falta. Menel, Tekel e Parzim, contou Deus o teu reino. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino e deu-se aos medas persas. Herodes levanta-se para se vangloriar. E quando ele começa a se vangloriar, isso é um fato tão real, muitos estão escondendo. Quando Herodes começa a se vangloriar e o povo começa a adorar ele como Deus, a Bíblia diz, olha a entonação verbálica do português, entrando na entonação vernácula espiritual. No mesmo instante, o anjo do Senhor fere a Herodes e ele expira, morrendo, comido de bicho. Imagina o desespero da multidão. Nunca vimos isso. Pior do que filme de terror. Desespero, todo mundo correndo. Os bichos se espalhando pelo chão. E Herodes desaparecendo na frente de todo mundo. Fenômenos sobrenaturais. Fenômenos sobrenaturais. Tem aqui na
Amós revela a profundidade. Mostra o fenômeno da natureza que há de vir. O inferno começa a ser sacudido. O inferno começa a ser abalado. O inferno começa a ficar desesperado porque um profeta surgiu para denunciar capeta. O inferno começa a ficar desesperado. Os demônios olham, ouviu aí, patrão? O profeta está vindo para estragar a nossa festa. Satanás vira para os demônios, estou ouvindo, não sou surdo. Eu sei o que está para acontecer. Alguém tem que parar ele. Os demônios falam para Satanás: como? Um homem cheio do Espírito Santo e guardiões angelical do lado dele? Não tem como. Alguém tem que ir lá. E aquela confusão no inferno. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Os demônios começam a possuir o coração dos homens para se levantar contra Amós. Começando primeiro pelo sacerdote Amazias, que não vigiou, e o demônio entrou no coração dele. Mas o sacerdote caiu por terra ao se levantar contra o profeta. Os demônios voltam ao inferno de novo. Patrão, tá difícil. Não tem como derrubar Amós. Mulher não derruba ele. Dinheiro ele não se vende. Não tem como derrubar esse homem. Esse homem foi enviado de Deus. Qual foi a escola que ele passou? Ninguém sabe, ninguém tinha itinerário. Ele acabou de testemunhar dizendo: eu não era filho de profeta, nem passei pelas escolas do profeta, mas boiadeiro e cultivador. Aí o demônio bota a mão na cabeça. Vão descobrir que a minha cultura no Brasil é mentirosa. Vão descobrir que eu tô de chifre quebrado. E agora? Porque a profecia vai adiante. Quando eu visitar a transgressão de Israel, os altares corrompidos, quebrarei os vossos chifres. Aí o capiroto bota a mão na cabeça. Estou perdido. Vou ser denunciado pelo profeta. E começa o desespero lá no inferno. Quanto mais Amós profetiza, mais labareda de fogo vem do céu. Quanto mais Amós profetiza, mais o Criador fica alegre e confirma a palavra dele. E Amós começa a confirmar a palavra do Senhor. E aqui eu vou te dar mais uma revelação. O diabo é mentiroso, perdido, caído, destruído e não tem nada para dar. Tem muitas pessoas que fazem propaganda errada para Satanás, dizendo que o diabo tem alguma coisa para dar. Isso é mentira. Porque tudo pertence a Deus. Tudo pertence ao Criador. Para você ver que o Criador ficou com pena de Satanás. Quando Satanás é banido do céu. Vou voltar para cá de novo. Deixa eu voltar pro meu instrumental. Vai ficar mais nitinho aqui, bonitinho do céu. Vamos lá então. Vamos lá. E deixa eu botar o meu roteiro aqui. Vamos lá então. Quando Satanás cai do céu, ele sai com uma mão atrás e outra na frente. Vou tacar fogo no inferno aqui agora, meu. O inferno vai ficar de cabeça para baixo. Quando Satanás cai, uma terça parte dos anjos cai junto com ele e viram demônios. E como eles caíram do céu, o que aconteceu? Eles em si começam a conversar, Satanás e os demônios. E agora? Nós não temos para onde ir. Saímos com uma mão atrás e outra na frente. Vamos para onde? As trouxinhas vazias nas costas. E agora? Eles olham. O céu já tem morador, é os anjos. Não podemos mais entrar lá, porque fomos banidos. A terra já tem morador, que são os seres humanos. Não podemos também habitar na terra. Podemos só passear, mas ficar lá nós não podemos ficar. Quanto vê, Satanás, de rodear e passear pela terra? Então só passear, não tem como ficar lá. E agora, estamos desabrigados. Quando a gente chega a um consenso do desabrigado, o Criador aparece. Desabrigado não, fiz casinha pra vocês. Casinha pra gente? Como? Inferno. Vamos, vai descer todos vocês pro inferno. Os primeiros a inaugurar o inferno, Satanás e um demônio. Isso aqui é um outro fato real que existe. Só estava nos catálogos dos projetos do Criador fazer o céu e a terra. Deus não tinha intenção de fazer o inferno. Deus só fez o inferno porque o capiroto caiu. O cabeça rachada junto com os demônios caiu. Aí fez o inferno para que eles viessem a morar no inferno, para não ficar desabrigado. E vou falar mais uma revelação aqui. Porta fechada e janela aberta. O inferno está assim agora. E quando Jesus dá o brado na cruz, está consumado, Jesus desce lá embaixo. Lá no inferno, dá a chave aí. Chaveiro também. Não vou deixar chaveiro contigo não. Bora, chave, chaveiro. Só vai ficar só com a janelinha. O miserável hoje só está só com a janelinha, de cabeça arrebentada, chifre quebrado e dispara-drapo na cabeça ainda. Mentira minha? Tu não lê a Bíblia? Lê a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse. Lê a Bíblia para entender que Deus vai te dar a revelação. Mas enquanto você estiver distraído com a tua visão, tu nunca vai entender a vontade de Deus na tua vida. Vai ficar aí, ó, perdido no mundo, esperando a morte chegar. Aí vai vir a morte. Bora, vem. Vai pro inferno. O céu tu não vai não. Também tá
perdida, cauterizada. Então teu lugar é no inferno. Examinais a escritura, porque cuidais ter nela a vida eterna. Aí vamos continuando no roteiro aqui. O fazendeiro de Deus, Amós, recebe o chamado para que venha profetizar para um povo que se desviou, para que venha pregar o evangelho da verdade, irmão. Irmãs de todos os telespectadores que nos ouvem aqui hoje, é muito profundo a história da vida de Amós. No capítulo 2, nos diz que o pai e o filho cometem ato sexual com a mesma moça. E isso diante de Deus é uma abominação. Tá lá na Bíblia. E no próprio livro de Amós, nós encontramos, sabe o que, irmão? Uma profundidade aqui muito profunda. E quando eles começam a observar que o profeta abre o bico mesmo para pregar o evangelho, quando eles começam a observar que o profeta é aquele de falar tudo que está escrito, irmão, aí vem a proposta da talagada, vem a proposta da bebedice, vem a proposta para poder te tirar a visão. E se você não se aperceber, você acaba caindo na lábia. Quantas e quantas vezes me chamaram no canto ou no campo aberto? Vamos ali tomar um vinhozinho. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum? A hora que tu tiver dura, tua bebida tá lá na encruzilhada, com direito a farofa e galinha. E tu ainda vai beber a luz de vela ainda. Leva uma mesa e 2 cadeiras, uma pra tu e outra pra Satanás. Porque se tá bebendo, tá desviado e tem que aceitar Jesus de novo. Não é de Deus. Eu já preguei aqui, tenho 3 temas de mensagem contra a bebedice. Quem bebe tá desviado. Se é da igreja, tá bebendo, tá desviado. O ímpio não, o caminho dele é esse mesmo. Ele não tem culpa de entrar na bebedice, porque tá lá no mundo animo, então lá de espiritual não tem como ele lutar contra. Mas se é servo de Deus e tá bebendo, tá desviado. Tem que aceitar Jesus de novo. Tem uns, irmão, que quando chegar no juízo final, o Criador vai olhar assim. É, né? Tu gostava de beber, né? Anjo, traz aí. Esse aqui vai beber até o gargalho do vinho da ira de Deus. Vai explodir e daqui mesmo vai direto ao lago de fogo e enxofre. Mentira minha? Tu não conhece a Bíblia, por isso que você não entende, não sabe. Amanhã o UPA 24 horas vai ficar cheio, irmão. A temperatura vai esquentar mais aqui. Deus vai falar. Irmão, se não está escrito na Bíblia, outro erro teu, você não confere a escritura. Amós capítulo 2, dos versículos 11 ao 16. Eles começaram a corromper os profetas, eles começaram a corromper aqueles que estavam na direção do Senhor. E, meu Deus do céu, até isso Deus revelou ao profeta Amós. Confere lá que você vai ver. Dentre os vossos filhos levantei profeta, e dentre os vossos jovens nazireu. E não é isso assim, filho de Israel, diz o Senhor. Mas vós, aos nazireus deste vinho a beber, e aos profetas ordenaste, dizendo, não profetizareis. Eles corrompem os profetas através da bebedice, para os profetas não profetizar. Mentira minha agora? Diz aí que é mentira minha. Irmão, a temperatura vai esquentar, hein? Quer dizer, já está esquentando. Eu vou entregar tudo aqui hoje, irmão. Não vou levar nada para casa. E é de Deus. E é para deixar aqui. Eu vou entregar tudinho. No capítulo 3 de Amós, e o versículo 3, o Criador já começa a ficar indignado. Poderão 2 andar juntos se não tiverem de acordo. Outro detalhe importante. Sabe por causa de que algumas pessoas, não vou dizer todas, mas sabe por causa de que algumas pessoas odeiam a palavra de Deus? Esses não são do céu. Tá na igreja, mas tá indo pro inferno. Vigia, a Bíblia diz assim, ó, discerne os espíritos. Amós, capítulo 3, versículo 3. Andarão 2 juntos se não tiverem de acordo. Não tem como. Não tem como. Sabe por causa de que algumas pessoas não te entendem? É porque você é diferente. É porque você tem o chamado. É porque você tem a efusão do Espírito de Deus. Então algo dentro de ti é completamente diferente. É a mesma coisa a salvação. Não é todos que vão se salvar. É só aqueles que nasceram de novo. Hoje aqui o inferno vai explodir.
Está escrito aqui, ó, explícito na palavra. E detalhe, hein? Deus avisa antes de fazer qualquer coisa. Antes de fazer qualquer coisa, Deus avisa, hein? Deus está avisando aqui hoje. Eu não sei com quem que é que ele está falando, mas Deus está te avisando aqui hoje. Toma tu uma posição diante de Deus. Toma tu uma posição diante do Criador. Poderão dois andar juntos se não tiverem de acordo. Amós 3:3. Dentro dessa conexão e dessa conotação verbal, você e a palavra, até quando você vai ficar assim? Até quando você vai estar se distanciando da palavra do Senhor? Essa profecia não é para casal. Essa profecia é a separação que tu está tendo do Senhor. Você está se divorciando de Jesus para casar com Satanás. Está perdendo a tua comunhão. Está perdendo a tua intimidade. Por causa do mundanismo. Por causa dos prazeres momentâneos e mundanos. Isso vai te levar ao inferno. Muitos estão indo ao inferno e não estão percebendo. Andará dois juntos se não estiverem de acordo. Entre em conexão, em união com a palavra de Deus. Antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Porque na própria passagem diz, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos profetas. Deus está te avisando aqui hoje. Deus está te avisando aqui hoje, porque no versículo 14 diz: no dia em que eu visitar a transgressão de Israel, sobre ele também visitarei os altares de Betel, e os chifres do altar serão quebrados e cairão por terra. Até pro inferno aqui sobra. Até o chifre do cão vai ser quebrado. No capítulo 4 de Amós, Deus começa a falar com o seu povo. Ó, isso aí não é música, hein? Isso aí é lixo. Você tem que compor e escrever inspiração. Não é inventação, não é aumentação, não é mentira. Amós capítulo 4, versículo 5. Oferecereis sacrifício de louvores do que é elevado, e apregoais sacrifício voluntários, e publicai-o, porque disso gosto, ó filho de Israel. Disse o Senhor. Essas coisas que estão fazendo com as músicas aí, transformando as músicas em músicas pornográficas, isso aí não é de Deus não, isso aí é do inferno. Isso aí é do inferno. Isso aí é para provocar o Criador. E detalhe, Deus vai dar direito de resposta, hein? Terremoto, maremoto, enchente, furacão, trovão, tsunami. Vai surgir coisas que nunca surgiram aqui no Brasil. Irmão, por um fio, estavam querendo desprezar a palavra do Senhor. Eles estavam querendo desprezar. O negócio é sério. O negócio é sério. No capítulo 4 de Amós, a Bíblia diz, ainda nesse mesmo capítulo, que Deus tocou até na despensa do povo, para ver se o povo se despertava para a salvação. E nem assim o povo se despertava. O próprio capítulo 4 de Amós, a Bíblia nos diz que Deus usa a boca de Amós e diz assim, ó: enviarei e enviei a peste contra vós, a maneira do Egito. Irmão, você já foi estudar as pestes que vieram sobre o Egito por causa da dureza do coração de Faraó? Você já foi estudar aquelas 10 pragas? Que pragas são aquelas que vieram sobre o Egito? Irmão, o negócio é sério, irmão. O negócio é sério. Com Deus, a conversa é reta. Com o Criador, irmão, a conversa é reta. Se não se consertar quando Deus fala que vai fazer, irmão, ele vai fazer e não volta atrás, não. Porque Deus é Deus, irmão. O planeta Terra é dele. E Deus fez isso com o seu povo, porque o seu povo tinha se desviado. Deus enviou a peste até o povo, a maneira do Egito. Sabe qual foi as pestes que vieram? A maneira do Egito? Águas em sangue. Começou a aparecer rã, começou a coçação na cabeça, as piolhadas começou a aparecer, as moscas começou a aparecer, se multiplicar, não dava nem para comer direito, dava até nojo, comer uma coxinha quando a mosca posa em cima, começou a aparecer peste nos animais, os animais começavam a morrer, a praga das úlceras, praga das saraivas, praga dos gafanhotos, praga das trevas e a praga da morte dos primogênitos, a maneira do Egito. E detalhe, hein? No próprio capítulo 4, no versículo 11 diz: subvertiam alguns dentre vós, como Deus subverteu Sodoma e Gomorra, e vós foste como um tição arrebatado do incêndio, contudo não te convertei. Isso aqui é pro pessoal da mão caída. Não, a mão caiu, mete um gesso e bota no lugar, porque isso não é de Deus não, isso é abominação. A Bíblia diz que homem com homem, mulher com mulher é abominação. Isso é uma infâmia contra o Criador. A mão caiu, mete o gesso aí e bota no lugar antes que Deus comece a cobrar a terra. Porque a Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea, fêmea e macho para a procriação da espécie. Subverti alguns de vós como Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, os homens estavam demais.
destruído, irmão. Deus fala assim com Ló. Ló, pega tu, tuas 2 filhas, tua mulher e sai, porque essa cidade vai ser destruída, irmão. O pessoal da mão virada lá, da pá virada, da mão caída, irmão. Os homens estavam tão cauterizados e pecação ali naquele lugar, que eles queriam fazer sexo até com os anjos. Mentira a mim, tu não conhece Bíblia, tu não entende revelação. Você explica a novela ou o filme direitinho. Agora a Bíblia, você não consegue explicar, porque você não tem revelação, porque você perdeu a mentira de Deus. Porque os anjos, quando entrou lá na cidade de Sodoma e Gomorra, antes do fogo descer, eles deram a ordem foi a seguinte: Ló, tu, tuas filhas, teu genro e tua mulher, sai dessa cidade, que essa cidade vai ser destruída. Irmão, a profecia está caminhando ao pé da letra. Isaías capítulo 4, versículo 1, vai faltar homem na terra. Isaías capítulo 4, versículo 1, vai faltar homem na terra. A Bíblia diz que 7 mulheres vai lutar por causa de um homem. Imagina isso do reverter, irmão. 7 homens brigando por causa de um homem. Deus me livre, irmão. Tá amarrado, tá repreendido. Sai pra lá, filho do cão. A mulher tá ali, ó. Cola do lado do marido. Vou vigiar. A Jezabel vai acabar levando meu esposo se eu não vigiar. Eu tenho que vigiar. Fica olhando pro lado e pro outro. Aí ela fica tranquila. Jezabel não leva. Tô seguro. Aí o Jezabel aparece na surdina. Misericórdia, irmão. Tá amarrado. Jezabel parece na surdina e leva. Enquanto ela se preocupou com o Jezabel levou e foi embora. Tem vários casos aí acontecendo, irmão. Teve um que estava no altar, foi embora. Ia ser levantada a bispa, a matéria do jornal tá lá comigo. Foi embora. A menina ficou até dramática, ela. A menina teve que passar por psicólogos para poder até se orientar, que não entendeu aquilo. Jesus está voltando. Só aqui, ó, subvertiu alguns. Dentre alguns, quando Deus vê que tá demais, fogo na cabeça. Aí infarta. Aí acontece isso, acontece aquilo outro, por causa de que ultrapassou uma lei divina. A Bíblia diz, Ele nos deu uma lei, e essa lei nós não podemos ultrapassar. As pessoas estão ultrapassando, exagerando, aumentando, até a natureza, irmão, começa a gemer quando isso acontecer. Porque o Criador vai dar um dos seus assobios santo e vai acionar a natureza. Salmos 148, versículo 8. Fogo, saraiva, neve, vapores e ventos tempestuosos que executarão a sua palavra. Aí ali em Amós capítulo 5, a palavra de Deus começa a mostrar ali que a lei começou a se afrouxar. A lei começou a se afrouxar. Amós capítulo 5, versículo 14. O Criador começa a usar a boca de Amós dizendo: buscai o bem e não o mal, e ainda que ofereçam um sacrifício sem arrependimento não aceitaria. Afasta de mim essas músicas. Ó, ali o próprio Criador pedindo para afastar as músicas. Afasta de mim essas músicas. Deus só se agrada de louvor. Não adianta inventar não. Não, tem que fazer isso aqui para ganhar. Isso é mentira. Se a palavra do Espírito Santo não convencer, mais nada convence não. Se a palavra de Deus e o Espírito Santo não convencer, não adianta inventar não. Eu tenho que me fantasiar aqui para ganhar um fantasiado. Eu tenho que me endemoniar aqui para ganhar um endemoniado. Eu tenho que beber aqui para ganhar o que bebe. Eu tenho que fumar aqui para ganhar o que... Isso é uma mentira de Satanás. Porque o Espírito Santo é que convence. Se o Espírito Santo não convencer, nada nessa vida poderá mais convencer. Amós capítulo 5, versículo 14. O Criador dizendo: afasta de mim estas músicas, essas inventações de letras, porque isso não agrada ao Criador, não agrada a Deus. No capítulo 6, e o versículo 5 diz: cantai e inventai música sem inspiração, todos os imorais serão cobrados. Nada vai passar desapercebido diante de Deus, tudo Ele vai cobrar. Não adianta querer inventar. Amós capítulo 6, versículo 5 diz isso. Amós capítulo 7, versículo 8 diz: o sinal da cobrança contra todos os imorais, o prumo do Senhor está sobre a face da terra. O prumo do Senhor está sobre a face da terra. Aí Amós capítulo 8, versículo 2 diz: chegou o fim do meu povo. Multiplicar-se-ão os cadáveres. Tá se multiplicando, os 4 cantos do mundo. A terra e o sol parará neste dia. Irmão, o negócio tá sério na terra. Se prepara para subir. Fica firme e constante, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar o seu povo. Um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Quando Deus chama
Amós para esse propósito foi para avisar o povo. Deus, antes de cobrar, avisa. Se eu não quiser falar, irmão, Deus levanta outro para falar. Seja menos para o Criador. Se o outro não quiser falar, Deus levanta jumento. Mas sabe de uma coisa, Deus vai sempre falar na terra. Deus vai sempre falar na terra. Quando lá em Amós, capítulo 8, versículo 2 diz: e a terra e o sol parará nesse dia. Irmão, o eixo da terra aos poucos vai se mexendo. E quando se mexe, muitas coisas climáticas começam a acontecer na terra. A atmosfera começa a mudar. O ar fica diferente, sabe por causa de quê? É a pecação na terra. Imoralidade, abominação, incesto e confusão anormal animal. Isso não agrada ao Criador. Não agrada a Deus essa imoralidade. No capítulo 9, nos diz assim, ó: não tem como escapar da cobrança do Senhor. Tudo será cobrado, medido e pesado na balança. Muitos vão tentar escapar e não vai conseguir. A Bíblia diz que vai chegar um tempo que alguns vão entrar dentro da caverna para fugir dos olhos do Senhor. E Deus, ó, sai para fora. Vai sair não? Vai dar ordem às serpentes. A serpente vai aparecer e vai jogar lá fora, o Criador cobrar. Muitos vão querer descer ao inferno e vai falar: tua hora de descer ainda não chegou, tu vai pagar o preço na terra ainda. Muitos vão querer fugir e Deus vai cobrar. Irmão, me mostra aí um meio ou um caminho de como fugir dos olhos de Deus. Não tem como, irmão. Tudo está sendo monitorado na terra pelo Criador. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o Evangelho Eterno é muito importante. É muito importante para toda a raça humana. Se você for ler a história toda de Amós, do capítulo 1 até o capítulo 9, irmão, para falar o que Amós falou, de acordo com o que eu detalhei aqui, te mostrando a revelação no português brasileiro, no vernáculo brasileiro, na verbalização brasileira, irmão, tem que estar cheio do Espírito Santo mesmo. Porque senão, se a pessoa não estiver cheia do Espírito Santo, não fala não. Não fala mesmo. E eu, irmão, agora cheguei a um tempo que se Deus mandar eu falar, eu falo. Tô nem aí. Não adianta nem botar papelzinho querendo me monitorar. Não adianta nem colocar de fala isso, fala aquilo. Eu ouço a voz de Deus. Não adianta nem falar, é uma grosseria falar isso na rádio, grosseria. As novelas estão ensinando um monte de porcaria, ninguém vai lá reclamar. Os filmes estão ensinando um monte de porcaria, ninguém vai lá reclamar. As músicas mundanas, pornográficas, que afronta a moral da família, da ética e da ordem, ninguém vai lá reclamar. Agora, quando é a pregação do Evangelho, é ai daqui, ai dali, ai daqui, não pode falar isso é uma grosseria. Irmão, quando a pessoa está reclamando muito da pregação, pode desconfiar. Está enquadrado em alguma coisa, a palavra achou. Está enquadrado em alguma coisa, a palavra achou. Tentou até se esconder. Aí a palavra foi lá, parece, meu filho, parece. Aí começou, isso é uma grosseria, não pode falar isso, não pode falar isso, porque está enquadrado, irmão, está enquadrado. Por isso, medite. Do mesmo jeito que Deus cobrou o povo do passado, o povo do presente século, não é diferente. Deus vai cobrar do mesmo jeito. Se tiver enquadrado, Ele vai cobrar. Porque a Bíblia diz: ao culpado, Deus não tirará o inocente. Se tiver enquadrado, tu pode ter certeza que Ele vai cobrar. Não adianta nem querer disfarçar e calar o profeta. O negócio é se consertar. Se consertar com Deus. O profeta Amós fez a parte dele. Eu fiz a minha parte aqui agora. Você que está me ouvindo, faz a tua parte. Porque no juízo final, vai haver um peso na balança. No juízo final, em Eclesiastes está escrito: e Deus pede conta do tempo que passou. Lá em Isaías, confirma também essas palavras: o que vós tem feito com o vosso passatempo. Aí no livro de Apocalipse, onde se resume-se tudo, todo o contexto dos vernáculos sagrados, ministrado, aprofundado e revelado, se resume ali e termina ali no Apocalipse. E cada um foi julgado segundo a sua obra.
Você sabe o que você está fazendo. Então é você e Deus. É você e Deus. Se a palavra te achou aqui hoje, levanta a mão para o céu e agradeça ao Criador e ao humilde profeta que está aqui. Porque se a palavra te achasse lá no inferno, já era. Depois que entrar no inferno, não tem como se consertar. Entrou no inferno, é só ai. Vai direto pro coral do ai. Ai, ai, alguém me ajuda. Ai. Vê o rico. O rico bateu tanto burugudu, gurugudu, gurugudu, foi parar no inferno, tá lá. E gritando até hoje, alguém me ajude. Alguém avisa a minha família. Foi enganado na casa do castigo. Sabe o que foi? Ficou batendo tanto gurugudu, 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 gurugudu. Parou no inferno, irmão. Tá lá até hoje. Mentira, tu não lê a Bíblia. Você não lê. Por isso é que você não lê a Bíblia. Por isso é que você não sabe. Vai lá, Lucas, capítulo 16. Lê lá. Vai lá ver a agonia do rico. Tá gritando lá até hoje, irmão. Ficou lá direto lá. Burugudu, gurugudu, 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 gurugudu. Bateu as botas, irmão. Aí foi direto pro inferno. Aí ficou lá gritando, ai, minha família. Ele ia querer ser pregador. Depois tentou barganhar ali, negociar com Abraão. Pai Abraão. Não, deixa isso pra uma próxima história. Eu vou pregar isso aqui, qualquer dia desse aqui. Essa passagem, irmão, o negócio vai ficar estreito. É revelação purinha na terra, hein? Revelação purinha na terra. Que Deus vos abençoe e possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais, segundo o que está escrito nas Santas Escrituras. O profeta Amós, o fazendeiro de Deus, trabalhou para Jeová. O Espírito Santo ensinou tudinho a ele, o que deveria falar, porque ele era um homem de ética, de moral e familiar. E mesmo se o homem for imoral, mas se quiser se converter e se consertar e ficar na posição de Deus, Deus também usa. É só se entregar para o Criador. E aí Deus vai te usar. Por isso, procure uma igreja mais próxima da tua casa. O mais rápido possível, vá ali e aceite Jesus. Tem sacerdote falso? Tem, mas tem os verdadeiros também. Procure uma igreja aí, onde está se ensinando o Evangelho, onde está se ensinando a Palavra de Deus, onde está se ensinando Jesus. Congregue aí e leia a Bíblia. Ó, a receita aqui, eu vou te dar. Eu não sou médico não, mas vou te dar uma receita. Lê a Bíblia. Para de ser papagaio, de ficar repetindo o que você ouve. Lê a Bíblia. Para de ser fantoche, ficar sendo manipulado. Lê a Bíblia. Para de ser marionete, de ir pela cabeça dos outros. Lê a Bíblia. Lê a palavra de Deus. Lê o Evangelho eterno. Porque vai chegar um tempo de escassez tão forte na terra que vai ser necessário Deus enviar à terra 3 pregadores angelicais. Eu já preguei isso aqui também. A mensagem com o tema o Evangelho eterno. Deus vos abençoe e até uma próxima oportunidade. Está me dando vontade de pregar até meia-noite. Irmão, vou segurar o manto aqui. Deixa para sábado que vem. Deixa eu segurar as reservas aqui das munições. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja comigo, contigo, conosco, hoje e até a consumação dos séculos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece.